Pô, alguém aí assistiu o podcast do Duda Garbi com o Kelvin, mano? Aquele Um Assado para Kelvin Oliveira? Deve ter algum corte maneiro se bobear. É a primeira vez que a 9 dá os bastidores da passagem dele pelo Tricolor, pelo prêmio, né? Tem um cortezinho desse aqui que eu tava curioso. Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. O Grêmio Futebol sai do Grêmio, aí houve um apelo da torcida para te poder ir pro... E aí o Léo Moura, o Maicon e tal, eles são muito parceiros do Renato Gaúcho. Eu não sei como que foi esse intermédio, né? E o ex-diretor do Grêmio também fizeram essa ponte. E aí rolou esse convite para poder treinar no Grêmio. E aí, o Grêmio tinha acabado, o futebol 7 tinha acabado. Tinha acabado, eu tava sem competição, tava parado. E aí os caras, não... vamos... mas então rolou uma pressão da torcida pra te ir lá, né? Sim, a torcida, ela, cara, a torcida do Grêmio foi muito foda comigo, mano, muito foda mesmo. Eles realmente fizeram esse apelo e tal, puxaram essa corrente pra poder ir, foi muito legal, foi muito da hora. A gente queria muito, velho. A gente queria muito que tu desse certo. Foi muito da hora. É uma história de cinema, né? Tipo assim, pô, um cara não... Pô, nessa época o time de futsal do Grêmio era uma máquina, mano. Era um time absurdo de futsal do Grêmio, que ele montou uma seleção lá. E o Kelvin era o pica do time, né? Outra parada, vim pra cá, aí tinha a parada do Soares, o Soares tava meio ruim do joelho, o substituto do Soares e tal. Era uma parada de cinema, né? Tipo assim, era muito distante, né? Tipo assim, você parar pra poder pensar nisso, né? Uma parada muito, muito foda. Mas como é que foi o convite do Grêmio? Como é que chega em ti daí a parar de treinar no Grêmio profissional? E aí, foi na sexta-feira, eu tava lá em Gramado e eles falaram assim, ó, segunda-feira, o pessoal do Grêmio pediu pra você ir treinar com um sub-20. Porque eles não queriam me botar também de primeira já no profissional, sem nem saber como é que eu jogo, como é que eu ia ser e tal. Aí tinha um coletivo no sub-20, eles me chamaram e eu fui. E aí desceu um pessoal da comissão técnica do profissional para ver o treino. E aí eles iam ver como é que eu ia, para ver se, pô, legal, dá pra gente tentar experimentar ele lá em cima. E aí eu fiz o treino, fui bem e tal, o pessoal gostou. É o que tu faz um gol ali, que tem um carrinho que tu dá um carrinho? Não, aí esse daí já é no profissional. Dá uma churrasqueirona, né? E aí no sub-20, treinei com os moleques lá e tal, e eles gostaram. Aí no outro dia já mandaram apresentar No Profi. Esqueci o nome do CT lá. Luiz Fernando. E aí mandaram apresentar lá. E aí começou. Eles já sabiam, né, já da minha limitação física, né? Eles sabiam que... na primeira apresentação eles já falaram, todo mundo que eu conversei, parte de fisiologia, tanto a parte da diretoria falou que a gente sabe que você vai precisar de um tempo para você se adaptar no futebol de campo. Não é uma coisa que você vai já chegar... Você não vai passar nesse período de teste no primeiro dia e você também não vai ser reprovado hoje, então fica tranquilo, sem pressão. Pode ficar tranquilo, a gente sabe que você tem um período aí para poder voltar e tudo mais, beleza. Fiz o primeiro treino, fui bem, treinei legal, foi um joguinho reduzido e tal, o pessoal gostou. E aí fui, mano, treinando. Não passaram quantos dias eu ia treinar, mas fui treinando. Aí no outro dia teve um coletivo. Sempre com os profissionais? Sempre com os profissionais. Nunca desceu? Nunca desceu, sempre com o profissional, Aí e o profissional seguindo o calendário? Sim, normal, tava tendo jogo e tal, eu ia, acompanhava os jogos e tal. Tava fazendo parte do grupo? Isso, exatamente, Caralho, e aí, mano, chegou a ser sério então, parada. Aí depois teve, uns dias pra frente, teve o coletivo, aí no coletivo, eles colocaram de área a área, tirou a área, né? Então reduziu um pouco, mas foi um coletivo. E aí nesse treino eu fiz 3 gols e tal, fui bem. E aí, mano, nesse período, teve dia que eu já tinha feito todos os exames, né, que normalmente fazem para poder assinar o contrato, para poder ver como é que tava. Tipo assim, a gente tava com otimismo, sabe, para dar certo. E tu tava bem fisicamente, tu tava evoluindo? Tava evoluindo, sim. Como eles pediram? Sim, exatamente, tava evoluindo fisicamente, tava melhorando. A gente estava acompanhando com o GPS, eu treinava todos os dias com o GPS, estava acompanhando, fisicamente estava melhorando. Foi um período curto, mas dava para ver evolução, né? O que era esse período curto? Que é 10 dias? Eu acho que foi uns 10 dias, mais ou menos, foi uns 10 dias. E aí já tinha feito todos os exames, a gente estava bem otimista. Eu conversava muito com o Léo Moura que fazia mais ou menos esse intermédio aí entre Grêmio e Kelvin. Acho que no futsal do Grêmio tinha o Léo Moura, tinha o Douglas, tinha o Edilson e tinha o Maicon também, né? Todos jogavam no futsal do Grêmio também, juntos ali. Além de alguns outros jogadores de futsal mesmo, assim. Jogava lá, acho que o... Não sei se o Rufino jogou, acho que o Juninho jogou, que tá no Real Elite. O Major jogou também. Vassoura jogou, Falcão jogou. Então, era muito forte o time, mano.
Pô, você olha tá por onde? Eu acho que tá jogando futsal fora, mano. Fora do Brasil. E aí, Eu achei que ele ia pintar com o White Card, chegou um dia de sabia? um jogo treino. Esse jogo O treino com o Luva Luva já. jogou? Não, o Luva fez só uma brincadeira, rapaziada. Ele não jogou a Vera, não. Foi só uma participação, uma brincadeira. Iago Soares jogou também, é verdade. Jadense. Tá. Jogou contra o Jadense. E aí começou primeiro o time reserva jogando. E aí ficou alguns, alguns sobraram e entraram no segundo tempo. Aí entrou eu, era o Mila, não sei se era o Ronald também entrou no segundo. Tu entrou no segundo? Segundo, no segundo tempo. Tipo, eu entrei com, sei lá, faltando 25 minutos para o jogo acabar mais ou menos. Tá. Entrou o Zinho, Darlan tava na época, eu lembro. O Gustavo Martins, acho que já tava jogando no time reserva. O Serrote, que tá Agora pra tá- caramba, entrou tá indo também. bem agora. Entrou o Lian também, que é um moleque, um fortinho também. Sim, da base. E aí e o Natan também. Fernandes, que agora foi Botafogo. Isso aí. E aí tava o Cuiabano, tava geral no time. Aí o Natan, Ferreirinha. Aí o gol foi um gol do Ferreirinha, um gol do Natan. E aí no segundo tempo foi o que eu fiz o gol. Entrei e fiz um golzinho. Esse do carrinho. Esse foi o do carrinho, Tá. exatamente. Eu comecei a jogada, achei um passe por dentro, aí tocaram a bola no lateral, ele cruzou, aí eles rebateram, aí o Zinho roubou a bola, deu um tapa pro fundo, cruzou e eu fiz o gol. Só que antes desse amistoso, eu conversei com o pessoal do setor da fisiologia e isso que a gente estava bem otimista, cara, sabe, em dar certo, né, em continuar esse período aí. E aí o Léo Moura estava também bem otimista e tal, e a gente conversou, eu teve uma conversa com o pessoal da fisiologia e eles já tinham bolado um plano de 45 dias, eles falaram comigo, de 45 dias eu treinando 2 períodos, pelo menos 4 vezes na semana. Sim. Para poder pegar o laço de campo. O pessoal Demora treina uma muito vez pegar só o e ritmo eu de jogo do treino campo 2 e períodos. físico do campo. Para poder estar bem fisicamente, para poder estar ok para poder começar a jogar. Então, assim, eles já tinham passado o plano, já tinham feito os exames, já tinham feito tudo. Aí no jogo treino eu fiz o gol, eles postaram nas redes sociais, tudo. Sim, atiçaram a Sim. torcida, né? Quem tava E aí, pô, na conversa que a gente tinha, eu tava tudo, cara, tudo tipo, quase 100% para dar certo, né? E aí, postaram nas redes sociais, aí isso era foi jogo de manhã, terminou lá meio-dia, 1h da tarde mais ou menos, eu tava indo para casa. Por volta de umas 3 horas eles apagaram as paradas das redes sociais. Aí eu, mano, será que aconteceu alguma coisa? O que rolou e tal, não sei. Eles apagaram o gol ali. Apagaram um gol, E aí nisso, mano, tinha dado uma repercussão muito, muito da hora, muito grande, né? Sim, pô. A torcida ficou bem eufórica. E O carrinho aí é eles gostosinho pra apagaram, pintar ali, eu hein? fiquei meio preocupado e tal, mas segui o dia. Eu cheguei em casa, dormi. Aí quando eu acordei mais tarde, o Léo Moura falou assim, eu tô precisando falar com você, tem como te ligar e tal. Ele me ligou e aí falou, aconteceu alguma coisa lá, parece que teve alguma briga interna deles lá, entre eles, e pediram para suspender esse plano aí com você e tal, não vai dar agora. Tô muito triste, mas, cara, foi isso que eles me passaram, aconteceu alguma briga e tudo mais, e pronto. Mano, não deram uma justificativa, assim, muito, muito certa. Com mãos atadas, né? Aí, depois disso, o pessoal falou assim, não é possível e tal, eles entraram em contato de novo, falaram com o pessoal, e aí eles deram uma justificativa por último lá, que era a parte física, que precisavam do Soares, do reserva pro Soares de imediato. Não é que eu pensava no reserva, porque tinha o André e tal, ele estava jogando também, mas eles não tinham, ou tinha o Vina que jogava também de fazer um falso 9 ali e tal. Mas aí eles falaram que precisavam de um cara ali para ocupar essa vaga urgente. Só que antes de eu começar os treinos, eles já sabiam que eu precisava dessa adaptação. Claro. No dia do jogo treino, eles falaram comigo que ia ter esses 45 dias. Então, tipo assim, não fez muito sentido, não bateu as coisas. E aí, cara, Isso me soa carteirada de empresário pra garantir posição de jogador lá ao invés do Kelvin, tá ligado? Parece isso num cenário de dentro de clube, assim, de bastidores. Tipo assim, algum empresário falou, cara, vocês estão de sacanagem, vai trazer o moleque do Fut 7, vai tirar meu jogador? Vai deixar meu boneco de fora, tá ligado? E aí influenciou na decisão do Grêmio como um todo. E parece isso. Parece pra caralho. cara, por incrível que pareça, eu não sei, no outro dia, exatamente, no outro dia, o Calef foi mandado embora.
E aí, tipo assim, ele realmente teve alguma briga lá, não sei o que aconteceu, dos assuntos deles, e não sei o que aconteceu. No outro dia também saiu que o Calef foi mandado embora. E aí, Pode ter se relacionado, então, ao Calef, alguma coisa que... Não sei, Mas sabe se o Calef defendia a tua permanência, alguma coisa assim? Não sei, cara. Não sei. Não sei. Pelo que me falaram, né? O pessoal me falou, o Léo Moura e tal, o Renato Gaúcho queria que eu ficasse. Aí eu não sei se era o pessoal da diretoria que não queria, ou se alguma coisa acontecia, se foi algum empresário forte que não queria. Não sei, mano. Não sei. Futebol tem muita coisa por trás, então eu não tenho nem ideia. A loucura... É porque, tipo assim, é foda, sabe qual é a parada, rapaziada? É que eu já falei algumas vezes. A gente até conversou sobre isso em live, eu conversei com a molecada fora também. Eu tenho a opinião honesta de que eu acho que o Kelvin teria vaga no futebol de campo, tá ligado? Não sei em que nível, mas teria. Eu acho que ele é um jogador com características e força pra futebol de campo, ponto. Eu acho que ele teria vaga no futebol de campo. Eu não sei em que time, não sei em que competitividade, mas eu acho que sim, tá ligado? Eu acho que sim. Tudo que eu vi do Kelvin de perto, eu acho isso, tá ligado? E tem outros motivos que eu posso colocar aqui pra vocês que justificam essa minha opinião, mas que acho que não precisa ser colocado aqui, que eu já falei sobre isso várias vezes e posso falar no futuro. Mas, cara, tem que entender que se naquela época o Grêmio tivesse o Kelvin com a imagem que o Kelvin tem hoje, era muito diferente pro Grêmio fazer o que ele fez, tá ligado? É porque lá naquela época o Kelvin era só... Ele já era o Kelvin do Fut7? Era, mas o Fut7 ele é pouco representativo Brasil afora, tá ligado? As pessoas não acompanham a cenário de Fut7, as pessoas não vivem o Fut7, só quem vive ali o meio. Então, pro grande público, você dá uma resposta ao torcedor do Grêmio. Você vai substituir o Soares com um cara que vem do Fut7 do Grêmio. O torcedor do Grêmio, num geral, ele vai falar assim, cara, porra é essa, tá ligado? Sai o Soares, você me traz o Kelvin. Lembrando que o Kelvin não era o Kelvin de hoje em dia, tá ligado? O Kelvin hoje é o Kelvin. Com bagagem, com mochila, tá ligado? Com estrutura pra receber algo, a confiança das pessoas. O Kelvin naquela época era o Kelvin do Grêmio Fut7, tá ligado? Que não era famoso pra caralho, já tinha sido o melhor do mundo de Fut7, sim, mas isso é uma coisa que, tipo assim, é nichada, tá ligado? É nichada. Então ele não vem com a carteira de, pô, estamos dando uma oportunidade pro Kelvin. Não, estamos dando oportunidade pra um cara do Fut7 do Grêmio. Tá entendendo? É diferente. Então é por isso que provavelmente dentro da diretoria do Grêmio deve ter pego mal e dentro do meio político, de empresariado, falar assim, porra, eu tenho aqui N jogadores na minha cartela pra te oferecer, Grêmio, e você vai trazer um cara do Fut7? Não, então a gente vai cortar a relação. Então pode ter acontecido várias coisas de bastidores, tá ligado? Porque, como eu falei, no futebol de campo, mano, quando você não tem uma mãezada, quando você não tem um empresário muito forte, quando você não tem uma indicação muito foda, meu irmão, você tem muito pouca boa vontade dos clubes de contar contigo. Muito pouco. Tu tem que, tipo assim, caralho, fazer algo muito extraordinário pra você conseguir a chance. Se não, não vão dar, tá ligado? Então é diferente o Kelvin tentar, em teoria, hoje em dia, do que ele ter tentado na época, tá ligado? Na época eu tenho muito menos boa vontade com ele do que teriam hoje em dia. E talvez tenham desperdiçado esse talento, esse potencial dele por não ter tido essa boa vontade com ele. Entendeu? Kelvin não conseguiu se manter na Série C do São José. Eu gosto dele, mas o nível dele é fraco. Mano, eu discordo de você, meu rei. Eu discordo. Tudo é um processo, cara. Tem diversos jogadores que, porra... Assim, cara, volto a repetir, cara. Futebol é ingrato pra caralho, mano. Futebol é ingrato. Você joga em contextos bem complicados. Tipo assim, as estrelas têm que se alinhar para as coisas darem certo pra você. Tá ligado? Tem que se alinhar. E, mano, às vezes, pô, foi uma passagem dele que não foi bem no São José. Como tem outros diversos jogadores no Brasil que tiveram passagens ruins para alguns clubes e conseguiram novas oportunidades. Ele não conseguiu porque... Porra, é foda, né? Dizer isso. Mas na época, o Kelvin não era ninguém representativo ao cenário do futebol brasileiro. Ele era só mais um. Então, só mais um, tu dá uma chance. Não rendeu? Um abraço. Descarta, tá ligado? Então, poucas pessoas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 chances de dar certo. E pouquíssimas pessoas dão certo em uma chance só. Por isso que a gente tem um monte de talento desperdiçado por aí, tá ligado?
Um monte de jogador que não dá certo porque teve uma chance e não aproveitou a única chance que teve. Tem gente que aproveita a única chance que teve e dá certo. Então é isso, pô. O futebol é muito cruel, pô. Eu acho que tem alguns jogadores aí que vocês veem. Porra. Não são todos, não, tá? São a minoria, repito. A minoria dos jogadores que vocês veem em alguns torneios vitórios, várzea de algum lugar, porra, algum torneio de futsal em algum lugar, algum torneio, porra, periférico de algum lugar, que fala assim, pô, esse cara tem condição. São poucos, mano. Mas realmente tem uns que tem condição sim, cara. Mas não receberam a oportunidade devida ou não aproveitaram a única chance que deram. Tá ligado? E uma chance só pra você mostrar o teu futebol tem dia que não é dia, pô. Tá ligado? Não é dia. Então é isso. Acho que o Kelvin, assim, não são todos que eu vejo esse potencial não, tá? Mas no Kelvin eu vejo. Pra mim, eu acho que daria certo, tá ligado? Ele é muito diferente, rapaziada. Vocês podem não acreditar. Ele é muito diferente. Muito diferente. Ele é muito bom, mano. É que, assim, te prometeram, entre aspas, um planejamento. Já tinham me passado esse planejamento. E no mesmo dia falaram que não dava pra ficar comigo. Foi no mesmo dia. Não passou 3 dias, não passou 2 dias. Foi no mesmo dia. Ah, não faz nenhum sentido, velho. Tem jogadores que brilharam na parte da certa e hoje em dia estão... Não, sim, mano. É exatamente isso. E, cara, tipo assim, esse cenário de futsal, só pra complementar, né, o que eu já falei, cara, ele é composto, em suma maioria, por diversos caras, jogadores hoje que estão aí espalhados. Não são todos não, tá? Mas tô falando dos picas, tá ligado? Os melhores. Tô falando dos medianos, não. Os melhores. Esses caras, eles foram no futebol de campo até o final, viado. Até o sub-20, 23, tá ligado? Só que pra você, porra, chegar ao profi e permanecer, ter sequência, tu tem que ser o extra classe do sub-20 e sub-23, tá ligado? Ou então, você tem que ter uma partida muito brilhante na hora certa, no momento certo, no lugar certo, pra você, bum, recebeu a chance. Se não, mano, a quantidade de talento que é jogado fora quando chega no sub-20, no sub-23, é imensa, pô. E são vários caras que são bons pra caralho, mano. Só que, tipo assim, é o que eu falei, a referência que vocês têm do time de vocês hoje é, você pega o sub-20 do Vasco, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, do sei o quê, pega o sub-20, esses times são, todos os caras são basicamente, todos é foda. São muitos moleques muito bons. Só vislumbra, profissional, pica. 2, 3, 4, do elenco de 20. E os outros moleques vão pra onde, tá ligado? Vão desaguar em estadual, time B, série B, série C, série D. Não dá certo, bom. Vai ganhar na várzea dinheiro. E esses caras, eles teriam condição, mano. Só que é futebol ingrato pra caralho, tem pouca vaga. Verdade o futebol brasileiro hoje tem pouca vaga. Tá ligado? É isso. E aí o mais absurdo, cara, depois de uma semana disso daí tudo, entraram em contato com o meu empresário e falaram assim, olha, e se a gente fizer um contrato de empréstimo do Grêmio Futebol 7 pro Kelvin e ele fica aqui até o final do ano treinando e tal, ver se vai conseguir jogar. E se tudo der certo, no 2023, 2024 a gente assina um contrato com ele. Aí o cara, beleza, vamos fazer isso. Aí ele falou assim, tranquilo, então quando o time voltar da Bahia, porque tinham 2 jogos contra o Bahia, seguidos lá, um da Copa do Brasil e um do Brasileiro. Isso, me lembro. Quando voltar da Bahia, a gente apresenta ele. Mano, isso tem conversa. Deixa eu voltar aqui que eu perdi a fita da meada também. Aí o cara, beleza, um ano treinando e tal, contrato de empréstimo, entraram em contato com... Mais absurdo, cara, depois de uma semana disso daí tudo, entraram em contato com o meu empresário e falaram assim, olha, e se a gente fizer um contrato de empréstimo do Grêmio Futebol 7 pro Kelvin e ele fica aqui até o final do ano treinando e tal, ver se vai conseguir jogar. E se tudo der certo, no 2023, 2024 a gente assina um contrato com ele. Aí o cara, beleza, vamos fazer isso. Aí ele falou assim, tranquilo, então quando o time voltar da Bahia, porque tinham 2 jogos contra o Bahia. Pô, ainda recebeu a chance lá, um da Copa do Brasil e um do Brasileiro. Isso, me lembro. Quando voltar da Bahia, a gente apresenta ele. Mano, isso tem conversa, tem tudo. Não estou inventando isso não, pelo amor de Deus. E aí, foi quando o Soares realmente sentiu o joelho mesmo, lá na Bahia, e aí começou todo esse rumor. E aí, quando eles voltaram, eu falei assim, pô, vamos esperar um pouquinho. E tu em Porto Alegre? E eu em Porto Alegre, cara, treinando sozinho em casa, esperando isso tudo resolver. E aí, treinando em casa, sozinho em casa, tentando me preparar pelo menos o mínimo ali. Mano, eu fiquei quase um mês, mano, nisso daí, tipo assim, deles, não, cara, não tá dando certo, vamos esperar um pouquinho. E passavam-se os dias e não falava nada. É exatamente isso, mano. Tipo assim, eles iam dar uma resposta ao torcedor do Grêmio na substituição do Soares com o Kelvin do futsal, que não é o Kelvin de hoje. Era só mais um cara do futsal, tá ligado? A repercussão ia ser negativa com a torcida, provavelmente. Tá ligado?
Não com toda, mas com boa parte da torcida. Então a diretoria pipocou. Basicamente é isso. A diretoria do Grêmio pipocou. E aí o Renato Gaúcho conversando com um dos Foi trocar o Soares pelo Kelvin, tá ligado? E, repito, na época, era só um excelente jogador de futsal. caras que também acabou virando um empresário ali, que era o Paulo Roberto, que é o ex-jogador, que é muito amigo do Renato Gaúcho. Eles conversavam muito e tal. Não, espera, a gente vai tentar, talvez vai dar certo ainda e tudo mais. E eu fiquei nessa, cara, muito tempo ali, pelejando. E aí apresentaram o Luan. O sim, Luan o Luan voltou, tudo mais e tal. Apresentaram o Luan. E aí esperando um pouquinho mais, aí chegou numa data que já não dava pra ficar sustentando mais isso. E aí o próprio Renato Gaúcho mesmo falou, Paulo Roberto, olha, melhor a gente... Porque tu também não tava recebendo de nada Não tava daí. fazendo nada, tava em casa, pô. Tava Mas não em ganha casa. dinheiro também de ninguém. Não, tava em casa. Né? E aí cancelaram, o Renato Gaúcho falou, melhor cancelar essa ideia e tal, tentar arrumar um clube pra ele aí, pra ele poder tentar jogar esse final do ano aí, e a gente vê isso mais pra frente. E aí foi quando surgiu o Zequinha, né? Mas aí, cara, eu já tava, pô, já desanimado, já tava querendo voltar ao futebol 7, porque mano, eu já tive, tipo assim, muita decepção quando eu era novo, né, no futebol. Sim. Aí depois voltou, aí deu todo esse hype, tudo certo, mano, e eles garantiram que ia dar certo o negócio no Grêmio. Tipo, chegou e falou assim, não, beleza, quando ele voltar a gente vai apresentar ele, assina o contrato, apresenta. Isso deve ser um soco no estômago. E aí, tipo assim, e no dia também do amistoso, que acabou dando errado, eu também fiquei muito triste, chorei pra caramba nesse dia, porque, tipo, alguma coisa realmente aconteceu, sabe? Foi meio complicado. Foda, meu irmão. Vou te falar. Futebol é muito ingrato, é muito cruel, rapaziada. Quem viveu os processos aí sabe do tanto de dedicação que você coloca nisso, do tanto de coisa que você abre mão pra tentar viver esse sonho, e do quão cruel é quando você recebe um não, tá ligado? E é cruel pra 99,9% das pessoas que tentam futebol na vida. Isso, pô. Eu já falei, gente, futebol tem pouca vaga. É o trabalho mais difícil do Brasil hoje, de você conseguir sucesso. É isso. Yep. Hoje não tem nenhuma profissão que seja mais difícil de você chegar lá do que o futebol. Nenhuma profissão. Pode parecer besteira, mas a verdade é essa. É a profissão com mais pessoas querendo chegar e com menos vaga pra conseguir colocar lá. Sucesso. Brasil? É, no Brasil, pô.